Então vamos lá, pessoal. O PET 2, semana 1, segundo ano age. O ser humano, monstro ou gênio? Em primeiro lugar, vamos lá ficar por dentro dos conceitos. Etiologia, que vem a ser ramo do conhecimento cujo objeto é a pesquisa e a determinação das causas e origens de um determinado fenômeno. Fisiologia. Fisiologia é uma área de estudo da biologia responsável em analisar o funcionamento físico, orgânico, mecânico e bioquímico dos seres vivos. Estudos culturais. Os estudos culturais surgiram em meados da década de 1950, com o interesse de analisar especificamente o processo social, questões sobre a realidade, a evolução da cultura, etc. E sociobiologia, estudo das bases biológicas do comportamento social dos animais e, por extensão, dos seres humanos. Certinho? Então, continuando. Ainda de ainda há muito de babuínos e nós? Em primeiro lugar, pessoal, quem são os babuínos? Babuínos são grandes macacos que vivem em grupos. Eles gostam de viver muitas vezes em grupos até razoavelmente grandes, que giram em torno de 10 até mesmo de 100 babuínos. Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, descobriu que a personalidade de alguns babuínos, primatas típicos da África, se parece muito com as dos seres humanos, na hora de fazer amigos ou manter laços duradouros com outros exemplares. Foi verificado ainda que os exemplares fêmeas de babuínos trabalham ativamente para manter laços sociais estreitos e, assim como os seres humanos, escolhem quais são os indivíduos que consideram melhores para conviver, baseados em características ligadas fortemente ao sucesso na forma física e na reprodução. Tá certo? Então, continuando aqui. Monstro ou gênios? Entender essa questão aí é bem interessante. Por quê? Como diz o texto, da monstruosidade ao gênio a muitos graus. Onde estamos? Onde você está entre esses dois extremos? Mais próximo da besta ou do cara excepcional? Entender agora essa questão, a violência de gênero é um problema cultural ou genético? Vocês já pensaram isso? Então vamos lá. Após uma pesquisa exaustiva, o paleoantropólogo francês Pascal Pic concluiu que isso certamente não está em nossos genes, porque dentro da família dos hominídeos, que inclui inclusive os humanos, há diferenças. Chimpanzés e homens são muito violentos com suas fêmeas, entende? Mas os bonobos, que seriam um tipo de macaco, não. Entende? Então, esse professor, ele do Colégio de France, em Paris, Pascal é autor de vários livros que investiga as múltiplas características da espécie humana, das quais ainda existem muitas incógnitas não resolvidas. Em seu último trabalho, E a Evolução Criou a Mulher, vamos falar assim, tradução livre, ele aborda a questão das relações entre homens e mulheres nas primeiras sociedades humanas. Tá certo? Então, e depois de comparar o Homo sapiens com seus primos mais próximos, como gorilas e macacos, ele faz uma declaração que pode surpreender a muitos. Os humanos são a espécie de primata mais violenta em relação ao sexo feminino. Entende? Porque, muito embora os babuínos também não é daquele primor. Eles muitas vezes realizam determinados ataques às fêmeas justamente com que objetivo? Às vezes os ataques ocorrem assim, sem nenhum motivo. Mas o objetivo deles é deixar as fêmeas submissas. Entende? Então há essa característica que se assemelha do babuíno com o homem. Essa característica também se assemelha. Porém, o homem, segundo a pesquisa de Pascal Piquet, ele ainda é muito mais violento do que qualquer outro animal, inclusive até mesmo em relação aos babuínos.
principalmente quando se trata da violência de gênero. E quanto a isso, é claro, há outros tipos de violência praticada pelo homem que os animais praticam, como a questão de guerras, questões de vários outros tipos de crimes hediondos que ocorrem. Isso é uma característica do homem, né? Do ser humano. Entende? Então, essa questão de monstros, gênios, e algumas questões, sem sombra de dúvidas, o ser humano está mais para o lado do monstro e menos para o lado do gênio. Muito embora, é claro, tem muitos seres humanos que contribuíram muito para o progresso, para o bem da humanidade. Tá certo? Então, aí fica a questão. Dentro desses extremos, onde você se encontra? Vamos lá? Outra questão aqui, chimpanzé e o homem e suas características. A investigação de semelhança entre o comportamento dos seres humanos em comparação aos dos chimpanzés já dura várias décadas. Mesmo conjugando essas duas espécies, igual o ramo evolutivo, separada por 4 milhões de anos de adaptação distinta, guardam o quê? Menos de 2% de diferença genética. Isso é muito pouco, é praticamente nada, né? Isso quer dizer que seus genes se assemelham em 98% com o nosso. Entretanto, a ciência, diante dessa aproximação genética, compreende que ainda é polêmica a concepção de um paralelo entre os chimpanzés e os humanos, existindo vários paradigmas não compreendidos. Porque, de fato, a diferença é mínima, né, entre essas características, entre homem e chimpanzés, há uma diferença genética de apenas 2%. É interessante isso porque o que nós vemos na realidade, aparentemente, há uma diferença maior. Entende? Mas, segundo os estudos, essa diferença aparente que nós observamos, dentro dos estudos científicos, não é assim tão grande como imaginamos. É uma diferença, como nós podemos ver, irrisória de apenas 2%. Então, natureza e cultura. Em primeiro lugar, definimos natureza como tudo aquilo que está aí, que existe por si mesmo e que, portanto, não depende do ser humano. Já por cultura, se entende tudo aquilo que é fruto do ser humano. Ela é exclusiva do ser humano, portanto, só existe porque existimos. Agora, o ser humano, primordialmente, é um ser da natureza, sendo um animal como tantos outros. No entanto, nós nos diferenciamos graças à aquisição da consciência, como fruto do processo evolutivo de nossa espécie. Ter consciência é o saber de si. Temos noções sobre nós, ideias de passado, presente e futuro. Adquirimos conhecimento ou, ao menos, entendimentos da realidade que nos cerca, intervindo sobre ela. Então percebemos que nossas ações transformam nosso meio. Ações essas designadas como trabalho, outro conceito importante desse estudo. Consciência e trabalho, portanto, são os ingredientes para o surgimento e constituição da cultura, a qual proporciona ao ser humano um mundo próprio e dinâmico, fruto de sua interação com a natureza, consigo e com os demais. Então, a cultura também possui uma dimensão simbólica na medida em que o ser humano cria representações com significados. Por exemplo, a cor branca significa paz, uma seta indica a direção. 2 é a soma de um mais um. Também criamos normas, regras, leis, estabelecemos costumes a partir de hábitos e tradições. Todavia, podemos confundir dimensões culturais com naturais, causando processo de naturalização de elementos culturais. Tá certo? Então, essa questão de natureza e cultura é bem diversificada e é muito ampla. Continuando. Homem e animal, diferenças. Em primeiro lugar, o que diferencia o homem do animal é o fato de que a sua linguagem cria necessariamente um universo simbólico
que busca satisfazer um desejo originário. O homem é um ser de quê? De desejo. E esse desejo é sintoma de uma ausência, de uma falta constituinte. Essa falta é, ao mesmo tempo, aquilo que constitui o desejo e aquilo que, por ser resultado de uma perda irrecuperável ou irreparável, torna impossível a satisfação plena desse desejo. Então, o objeto desse desejo é a experiência da plenitude ou completude, experiência tornada impossível pela própria consciência da morte. Então, e a morte é aquilo que se insinua a todo instante como um furo na experiência do homem no mundo, o qual, a partir do seu nascimento, está fadado a uma busca que nunca terá como resultado o encontro do objeto perdido. A plenitude, então, é aquilo que o ser experiencia na unidade orgânica com o corpo materno, ou seja, antes do nascimento, no momento em que habita a mais profunda paz do útero da mãe. Entendeu? O desenvolvimento da consciência, agora em relação à questão da consciência, o desenvolvimento da consciência está intimamente ligado ao desenvolvimento da linguagem. E esse, por sua vez, está fundado sobre a necessidade de comunicação. Então, o intelecto humano se desenvolveu como um órgão necessário à conservação da espécie, na medida em que possibilita criar uma rede de ligação entre os homens através da linguagem. E o homem, como animal naturalmente gregário, ele necessita viver em comunidade. Ele precisa dos outros para se proteger, caçar, construir. Ele precisa ser o animal mais ameaçado da ajuda de proteção, da ajuda da proteção. Precisava de seus iguais, tinha de saber exprimir seu apuro e fazer-se compreensível. Daí a origem forçosa de um meio de comunicação eficiente, que tinha como pressuposto a consciência dos estados interiores e dos sentimentos, para que esses pudessem ser transmitidos sob a forma de signos linguísticos. Então, essa é a questão do homem animal, as diferenças que são várias, a espiritualidade, a reflexão, o temor à morte, a crença, a fé. Então são várias diferenças, sem sombra de dúvidas, que há entre o homem e o animal. Apesar de algumas semelhanças, como foi colocado em relação ao estudo, de apenas 2%, né? Essa questão do homem e do chimpanzé, pelo menos, mesmo assim, existem diferenças enormes. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a questão dessa semana, do PET 2, da semana 1. Em relação à questão ainda muito de babuínos nós, tá certo? Então, até mais. Até a próxima semana.